Deus abençoe as nossas crianças, nossos professores. Eu quero, antes de iniciar a mensagem dessa manhã, dizer que lá em Mogi e Suzano, estivemos orando por você, Ana, pela sua família, viu? Pela família da Dani. A Dani, eu já falei com ela um minutinho, estava do lado de cá. Os irmãos estiveram orando por vocês. E também, como bem foi lembrado no início da nossa reunião de adoração a Deus, a gente chora mesmo com quem chora e se alegra com quem se alegra. E nós também estamos felizes com a chegada do netinho dos nossos queridos irmãos. Parabéns, viu? Que cresça para ser um homem de Deus, tal como Deus deseja que ele seja. Porque eu gosto sempre de lembrar que quando os homens querem mudar uma sociedade, eles têm lá o jeito deles, põe exército na rua. Deus tem o jeito dele também, ele manda bebês. E a gente fica sempre com expectativa, pensando, o que será que vai sair dessa criança? E a nossa oração e desejo é que seja um homem abençoado, servo de Deus e usado por Ele. Deus abençoe vocês. Queridos, nós sabemos que o nosso mundo, o nosso universo, ele é composto por uma realidade que nos é invisível. Nós não conseguimos enxergar a olho nu o que existe nesse nosso mundo, nesse nosso universo, mesmo nessa sala. Átomos, partículas, células. Recentemente os cientistas conseguiram demonstrar a chamada bóson de Higgs, ou a chamada partícula de Deus. Obrigado. Eu vou devagar nas orações para que aumente os netos agora, tá bom? Uma partícula tão pequena, mas que é capaz de, por assim dizer, de modo muito coloquial, para nós que não somos do ramo, colar todas as coisas, dar substância a todas as coisas. E ainda temos a chamada ciência do invisível, a nanotecnologia. A gente pensava em ver aquilo que era pequeno por meio de microscópio. A nanotecnologia diz que lida com coisas ainda menores. Você precisa de um nanoscópio para ver aquilo que é tão pequeno. Já pensou? Então nós podemos dizer que o mundo, ele é composto por aquilo que é invisível e por aquilo que é visível. Então a porção de coisas que nós estamos vendo é uma porção de coisas que nós não estamos vendo. Não é fascinante isso? Você sabia que a Bíblia, quando fala da igreja, a Bíblia descreve a igreja como possuidora dessas duas naturezas. Uma natureza que é visível e uma natureza que é invisível. Abra, por favor, a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 19. Nessa manhã, nós usaremos várias passagens bíblicas, porque o nosso assunto é mais temático. Mas a base da nossa reflexão vai partir desse texto aqui, que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 15, aliás, capítulo 1, a partir do versículo 15. Se você encontrou, diga amém, por favor. Amém. Lembrando que você que gosta de usar o celular, tablets, etc., e eu não estou dando nenhum xingão aqui, use, mas poste lá nas redes sociais os textos bíblicos, divulgue a palavra de Deus, aproveite essa ferramenta, se você usa esse tipo de recurso. Não se deixe distrair, mas torne isso uma ferramenta para a promoção da palavra de Deus. Diz assim: este é a imagem do Deus invisível. Se parar qualquer dúvida e você voltar um pouco, versículo 13 nos diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus. Então ele diz: Jesus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia.
porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Vamos ver o 20. E que, havendo feito paz pelo sangue da cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse texto é fascinante. Ele nos diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Quer dizer que durante toda a história humana não se podia acessar de maneira tão precisa quem é Deus, até que Deus se fez carne, até que Jesus nos apresentou quem é Deus. Existem muitas abordagens para se defender a fé cristã. É um campo do conhecimento teológico chamado de apologética. Usa-se desde argumentos ontológicos, argumentos da crença universal, argumentos cosmológicos, e a lista não se encerra facilmente. É claro que esses argumentos apenas ratificam, eles por si só não provam a existência de Deus, mas na minha opinião, a maior prova da existência de Deus encontra-se num ponto da história. Encontra-se no fato de que Deus se fez homem. E quando alguém vasculha na poeira da história e volta e se depara com Jesus Cristo, a existência de Deus, ela é inegável. Deus entre os homens. E Paulo nos diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Quer dizer, tudo que se poderia saber a respeito de Deus nos foi revelado por meio de Jesus. Lá no Evangelho de João, eu peço a gentileza que você abra, João capítulo 1, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 1, versículo 18. João capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Pare por um momento e pense nisso. O Antigo Testamento é repleto de teofanias, quer dizer, de caminhos pelos quais Deus se revelou aos homens, aparições divinas. Os teólogos disputam se todas as vezes que essas aparições aconteceram era apenas Jesus aparecendo ali, porque o que João nos diz é que ninguém jamais viu a Deus o Pai. A ideia é, nunca ninguém conheceu a Deus em toda a sua plenitude. Eles tinham, por assim dizer, apenas uma centelha da presença divina. Mas quando Jesus se fez carne, de acordo com o texto de Colossenses, aprove que nele habitasse toda a plenitude de Deus. Já parou para pensar quão grande é isso? E João, capítulo 1, versículo 18, nos diz que não só isso, o Filho revelou, a palavra usada para revelou, é a mesma palavra que nós usamos para exegese, para explicação de um texto, para exposição de um texto, para a interpretação de um texto. Quer dizer que até Jesus, ninguém entendia exatamente como é que é Deus. Jesus é a explicação plena e total de Deus o Pai. Aliás, muitos tiveram dificuldades quando eles olhavam para o Antigo Testamento, como Marcion, na história da igreja, ele arrancou o Antigo Testamento, porque ele achava que o Deus do Antigo Testamento não podia ser o mesmo Pai de Jesus. Porque na imaginação dele, na interpretação dele, o Deus do Antigo Testamento era rancoroso, vingativo, e o Deus do Novo Testamento era um Deus amoroso, Pai, pastor. Mas o que João nos diz é que, na verdade, essa era uma interpretação equivocada de quem era o Pai de Jesus. Por isso Jesus foi quem o revelou, quer dizer, Jesus deu a explicação total, plena, de quem é Deus o Pai. Quando você vê Jesus perdoando alguém, um pecador, Deus o Pai está perdoando o pecador. Quando você vê Jesus oferecendo graça e misericórdia, Deus o Pai está oferecendo graça e misericórdia. Jesus é a explicação perfeita.
de quem é Deus o Pai, a imagem do Deus invisível. Mas o texto de Colossenses não para por aí e nos diz que Jesus, ele é o cabeça do corpo. Versículo 18, estou de volta lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Se Jesus estava engajado no negócio de tornar o invisível visível, e ele é o cabeça da igreja, que é seu corpo, quer dizer que a igreja também está engajada no negócio de tornar visível aquilo que é invisível. Nós podemos concluir que a igreja é, então, primeiro na sua natureza, invisível. Eu quero fazer algumas considerações sobre isso com vocês. Primeiro, vamos definir igreja. Igreja, eclesia, literalmente significa um ajuntamento, uma reunião, uma congregação, uma assembleia. E quer dizer que Jesus, Deus, ele vai unindo os membros dessa igreja, vai unindo. Mas há um aspecto que é invisível. Quer dizer, há um aspecto que nós não conseguimos contemplar na sua totalidade. E há outro aspecto que é visível, que é quando a igreja se revela como hoje, nessa manhã. Um grupo congregado, reunido no mesmo lugar. Há um aspecto invisível, amplo, que algumas vezes é chamado de universal, não confundir com nenhuma igreja que existe aí. Amplo, mas também num sentido restrito, objetivo e menor. Visível e invisível, não são duas igrejas. São dois aspectos da igreja, visível e invisível. Para a gente ter uma ideia disso, em Mateus capítulo 13, nós temos as chamadas parábolas do reino. E aqui é um texto bastante interessante, que descreve um dos problemas que nós todos já notamos a respeito de igreja. Mateus capítulo 13. Bom, se Jesus era, por assim dizer, um projeto divino para a manifestação do Deus invisível, a igreja também é, embora tenha o seu aspecto invisível, um projeto de Deus de se tornar visível por meio desse corpo. Capítulo 13, versículo 20 ao 23. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra. E aí ele vem descrevendo aqui, eu vou dar um salto que eu quero me concentrar no versículo 24 em diante. Mas aqui na primeira parte ele descreve a palavra de Deus como sendo a semente que é jogada em vários solos. E do versículo 24 em diante ele continua essa analogia rural para nos falar de alguns problemas que acontecem nessa realidade comunitária. Veja só o que ele diz. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou-lhe. Para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Igreja visível e invisível. Veja só, e então agora ele nos introduz um tema importante, Jesus dizendo que nesse grupo que Deus está juntando, tem um outro grupo que também se aproxima e convive, chama-se joio. Então a igreja é visível e invisível, e a igreja é a convivência entre trigo
e joio. A nossa tentação é a mesma tentação dos servos da parábola, que é dar cabo do joio, arrancar o joio. Mas a exortação que Jesus nos apresenta na parábola vale hoje. Nós não devemos gastar a nossa energia e a nossa capacidade na tentativa de arrancar o joio, porque corremos o risco nesse processo de arrancar com ele o trigo. Então Jesus estava nos dizendo aqui nessa parábola, já preparando a sua igreja, que a igreja é visível e invisível. Visível porque ela pode ser objetivamente constatada, mas é invisível no sentido de que, meus queridos, só Deus sabe quem é o trigo, e só Deus é quem tem o direito de arrancar o joio. Não gaste a sua energia, não gaste o seu tempo tentando arrancar o joio. Isso é um trabalho divino. Então Deus olhando, Ele enxerga a sua igreja trigo, e Deus tem total capacidade cognitiva, sem precisar da minha ajuda, para saber quem é o joio. Eu não tenho que dizer, Deus, esse é joio, esse é... Deus sabe. E Ele diz, vai ter um dia que eu vou resolver esse negócio. Você se é, continua aí vivendo a vida de trigo. Porque quem é, e quem não é, não tem jeito, não é. Mas a convivência está ali. Então quer dizer, visível e invisível, trigo e joio, falso e verdadeiro. Me irrita muito quando as pessoas dizem, não, a igreja de hoje, a igreja de hoje, a igreja de hoje é ruim, a igreja de hoje... Leia o Novo Testamento, todas as igrejas têm problema há 2000 anos. As cartas foram escritas porque as igrejas sempre tiveram problemas, iguais os nossos e piores do que os nossos. A igreja, joio e trigo, falso e verdadeiro. Há um outro aspecto disso que nós chamamos de igreja invisível. É muito importante você ter esse conceito claro na sua mente e no seu coração, que é o seguinte: a igreja também é composta da igreja triunfante e da igreja militante. Qual é a diferença? A igreja triunfante é composta por aqueles que já partiram e estão com Jesus. Esses já venceram. Já venceram. Eles não têm mais que lutar contra o mundo, contra a carne, contra as tentações, contra as privações. Eles são vencedores. E eles são igreja, pense nisso. São tão igreja quanto eu e você. Só que aqueles fazem parte de uma igreja triunfante. Estão lá desfrutando das alegrias indizíveis e indescritíveis. Bom servo, missão cumprida, venceu. Igreja triunfante. Mas e eu e você? Meus queridos, nós somos a igreja militante. Nós ainda estamos aqui no campo de batalha, lutando contra a carne, lutando contra o mundo, lutando contra a tentação, lutando contra a nossa própria canalice, lutando contra bobagens pequenas, tolas, mas que nos incomodam tanto, lutando contra coisas grandes que parecem que vão nos destruir. Nós somos a igreja militante, mas veja, aqueles que já foram são igreja, e os que aqui estão são igreja. Então quando você olha no retrovisor do tempo, olha para trás, Paulo, Pedro, todos os outros discípulos, aqueles que foram martirizados, aqueles que já se foram, aqueles que dormiram no Senhor, igreja triunfante. E nós, os que estamos aqui no tempo presente, igreja militante. Não dá para você ficar descansando aqui. Não dá para você deitar num colchão desses que faz massagem automática. Eu vi uma cadeira lá na TV do Polishop, você deita. O Polishop está patrocinando o culto hoje, por isso que nós estamos citando. Pode mandar a oferta depois aí para o templo novo que vai ter aqui. E deita, gira, tá legal, você pode até ter um pouquinho disso, mas a sua vida não é isso. Você é igreja militante. Está aqui. Então, quando nós consideramos esses fatos, nós precisamos lembrar que a igreja invisível, portanto, é esse ajuntamento místico. Eu não uso a palavra místico no sentido de misticismo, mas essa coisa inexplicável, misteriosa, que une irmãos da fé em Jesus em todos os lugares, em todas as denominações, por todo o tempo. Não tem fronteira, não tem limite de tempo. Se
Se o nosso Senhor e Salvador não voltar agora, nesse tempo, na nossa geração, eu quero que seja já, quanto antes melhor. Mas se isso não acontecer agora, e nascerem novas gerações de cristãos, lá na frente, lá no futuro, farão parte da igreja. Veja, não há tempo, não há espaço, todos unidos nessa grande noiva de Cristo. Independente de placas denominacionais, independente das fronteiras físicas, linguísticas, todos unidos na mesma noiva de Jesus, que nos é invisível. Não conseguimos contemplá-la na sua totalidade. Mas Deus tem sido tão bom. Ele me deu a oportunidade de sair lá de Suzano, da área rural, e visitar alguns países. E em todos os países que Deus me deu a oportunidade de ir, inclusive países de minoria cristã, eu conheci um irmão seu lá. Na Tailândia, na Índia. Na Índia foi sensacional. Você sabe que na Índia, a vaca é um animal sagrado. E eu fui recebido por esses irmãos cristãos. Eles não comem. As vacas na região que eu estava, não quero dizer que eu conheço a Índia, que é um país imenso, mas aquela pequena região que eu estava, as vacas andavam soltas, como se fossem cães na rua, rasgando saco de lixo. É um negócio interessante. Aí aquele irmão me chama para um jantar. Eles têm um jeitinho diferente. A linguagem, o sotaque do inglês é diferente. A linguagem corporal é diferente. Por exemplo, universalmente, sim é assim e não é assim. Mas não na Índia. Na Índia, eu perguntava, posso entrar? Eu quero dizer, sim, senhor. Tem um molejo na cabeça diferente. E eu ficava na dúvida se era sim mesmo ou não. E esses irmãos que me chamaram para o jantar, eles disseram, pastor Leandro, tem um jeitinho diferente de falar assim, nós conseguimos uma vaca para você no mercado negro. E hoje, você vai ter vaca no jantar. Exatamente o que eu pensei. Eu fiquei pensando, de onde veio essa vaca? Onde eles conseguiram essa vaca? Claro, comemos a vaca. Não pode deixar o animal morrer em vão, claro. Seja qual tenha sido a causa da morte, onde é que eles estavam lá. Agora deixa eu te dizer uma coisa. A vaca é secundária nessa história. O que é lindo é o amor desses irmãos, dispostos à clandestinidade para me servir vaca, por causa do amor que nos une. Essa Igreja Universal talvez nunca mais vou ver esses irmãos de novo aqui na terra. Mas são meus irmãos. São seus irmãos. No entanto, no Novo Testamento, a maioria das referências não é a Igreja Universal, invisível. É a igreja local. As cartas foram escritas, na sua grande maioria, à igreja local. Porque a igreja local é que torna visível a igreja invisível. É a igreja local que tem a responsabilidade de tornar visível, inclusive, o Deus invisível. Por meio das nossas boas ações, por meio do jeito que aprendemos a perdoar uns aos outros. Veja você, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos notar que a igreja local é uma espécie de miniatura dessa igreja invisível, gigante. É uma maquete dessa igreja imensa que é o corpo de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, diz assim: portanto, quando vos reunis, note, quando vos reunis no mesmo lugar, e aí ele vem com uma crítica lá que estava acontecendo na igreja de Corinto, não é para comer a ceia do Senhor. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, cada pessoa que morava na cidade de Corinto, que se reunia na sua família, na casa, onde quer que fosse, tinha um dia da semana, que era o primeiro dia da semana, como nós estamos fazendo aqui, porque tem o mínimo no Novo Testamento, e o mínimo é isso. Eu gosto de dizer o seguinte: já que você vai ser o crente domingueiro, não vocês aqui não tem esse problema, em outros lugares, outros países, mas eu digo assim, você vai ser crente domingueiro, então seja bom, seja ativo, dedicado, porque esse era o mínimo que se esperava no Novo Testamento, esse ajuntamento dominical. E ele diz assim: vocês se reúnem no mesmo lugar. Então, daí o fato de ser igreja local e de ser o local da igreja.
Por que eles se reuniam? Bom, por algumas razões. Porque quando se reúnem, eles tornam visível a igreja invisível. E tem a oportunidade de manifestar o Deus invisível, por meio dos seus dons, talentos, serviço, boas obras, misericórdia, perdão, e a lista não se encerra assim. E também porque nós temos a oportunidade de cumprir a vocação que Deus nos dá. Por exemplo, no capítulo 12, versículo 27, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A ideia que Paulo nos apresenta é que em qualquer sociedade, uma pessoa pode ser considerada inútil e descartável. A nossa é assim. Uma empresa pode te demitir e te considerar totalmente inútil. Às vezes até num ambiente de família escanteiam alguém como se fosse uma pessoa inútil. Mas Paulo está dizendo que na igreja de Jesus não é assim. Que o seu trabalho é desesperadamente necessário na igreja de Jesus. Por quê? Porque você é membro desse corpo. Existem atividades que são têm maior destaque, outras têm menor destaque, mas todas elas são importantes, porque cada um de nós, quando fazemos alguma coisa no corpo de Cristo, com a motivação correta, que é tornar visível essa igreja invisível, e tornar visível o Deus invisível, tem valor. Pode ser algo muito pequeno. Deixa eu te dar uma ilustração aqui. A Julie fez uma viagem e ficou alguns dias fora. Viajou com os pais. E eu resolvi fazer uma surpresa para ela. Então, eu resolvi instalar uma lâmpada nova na sala. Eu não sei porque vocês estão rindo. Vocês não acreditam que essas mãos aqui têm calos, sabe, essas coisas, né? Bom, eu coloquei uma lâmpada lá, uma luz, que desce assim com um cabinho. Como é que é o nome disso daí? Quando desce assim, tem um chapéuzinho na cabeça. Não um lustre, porque o lustre é uma coisa muito sofisticada, uma coisa menor. Pendente. Um pendente. Pendente é isso? Pendente lá. Eu coloquei uma lâmpada ali, e quando a Julie chegou, eu coloquei uma lâmpada tão forte que ela parecia que ela estava vendo lá o Monte da Transfiguração. Ficou ótimo. E ela foi trocando de lâmpada. É porque, apesar do meu esforço, realmente não sou do ramo. Ele diminuiu lá os watts. E agora a gente com óculos escuros na sala ficou bem. Dá para sentar bem lá. Essa lâmpada é muito importante na nossa sala. É o lugar de convivência, onde a gente senta para conversar, ler alguma coisa, nossos devocionais de família a gente faz na sala. Então essa lâmpada é muito importante. Mas durante a noite, quando a gente já vai descansar, a gente apaga essa lâmpada. E aí tem um abajurzinho pequenininho, que tem uma lâmpadazinha pequenininha. Esse daí ainda bem, porque senão paga a conta de luz, já viu. Pequenininho, mas ele é tão importante durante a noite. E fica aceso. Porque quando a gente levanta à noite, para tomar uma água, para ir no banheiro, aliás, o pastor também vai no banheiro. Tá? Então, quando a gente, aquela lâmpada tão pequena, é muito importante. Me faz lembrar, inclusive, de uma antiga canção que diz: a minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Assim é no corpo de Cristo. Não são só as grandes lâmpadas que são importantes, as pequenas. Aquelas que parecem desnecessárias, são muito importantes na obra de Cristo. Você tem deixado brilhar a sua luz? Você tem contribuído para que a igreja invisível se torne visível? Sabe, nós temos a tentação de desejarmos viver apenas como membros invisíveis da igreja invisível. Tranquilo, eu dou uma oferta invisível, eu faço uma oração invisível, eu ajudo invisivelmente, mas esse não é o desejo de Deus. O apóstolo Paulo diz ainda assim, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 21, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. O que ele está descrevendo
é que quando o corpo deixa de funcionar adequadamente, alguma outra parte do corpo será sobrecarregada. Se alguém não fizer a parte que lhe cabe, um outro alguém vai ter que fazer mais do que aquilo que o outro já está fazendo. E então uma parte do corpo vai ser sobrecarregada. É o que acontece se o nosso estômago disser um dia, olha, não estou muito bem, você tem comido muita porcaria, eu vou ficar um mês de férias. Já pensou? Ou o coração, fala, olha, eu cansei desse negócio aí de corpo, eu vou viver por minha conta. O que acontece? Paulo está mostrando como às vezes o nosso raciocínio é absurdo. Quando nós pensamos que devemos e podemos viver uma vida desconectada dos outros. Se queremos cumprir a missão de tornar o invisível visível, não podemos. Temos que viver juntos, temos que continuar ativos, temos que continuar servindo. Há ministérios que morrem, há igrejas locais que morrem. A igreja visível não, as igrejas locais que morrem. Por quê? Porque os membros decidem não funcionar mais como igreja. Há um texto maravilhoso, eu já estou chegando no final, viu? Você aguenta mais um pouquinho? Diga amém. Amém. Só mais um pouquinho. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10. Depois de, no versículo 8, Paulo nos explicar aqui, porque pela graça somos salvos, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. E ele diz no 9, não de obras para que ninguém se glorie. Ele diz, graça, instrumentalidade da fé, não por obras. Aí ele diz algo muito interessante com um conector, uma explicação da razão anterior, que é o versículo 10. Pois, então sou salvo pela graça, pela fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois, quer dizer, aqui é a explicação, pois somos feitura dele. O texto grego, inclusive, a ordem invertida. Dele, a ênfase é ele. Dele somos feitura. Quer dizer, Deus te salva assim, por graça, pela fé, sem obras, porque a obra é dele e você é uma obra dele. Você pertence a ele. E nessa discussão toda, a questão é, estamos vivendo como quem realmente pertence a ele, ou a gente vive como quem se pertence a si mesmo, a si próprio? Porque esse é o nosso problema. Nós queremos viver a vida como se todas as decisões fossem nossas, como se nós tivéssemos o direito de fazer simplesmente o que quiséssemos na nossa vida. Não temos esse direito, somos feitura dele. Por isso, graça, fé, sem obras, isso é dele. A questão é, estamos vivendo como quem é dele, estamos vivendo como quem pertence a ele. Eu estou vivendo como se eu sou essa lâmpada, essa luzinha que é dele, para brilhar para ele, para manifestar quem ele é, aonde quer que ele me leve, em qualquer circunstância que ele me coloque. E outra coisa que me chamou muita atenção nesse texto é o fato dele nos chamar de feitura dele. A palavra no grego aqui é poema. Poema era a palavra para descrever uma obra de arte, um lugar bonito arquitetonicamente, ou um poema, uma palavra artística. E diz assim que nós somos o poema de Deus. Eu estou aqui lisonjeado aqui na frente, olhando daqui da frente, vendo tanta obra de arte nessa manhã. Você é um poema de Deus. Você é um poema de Deus. Só que como qualquer poema, você não pode ficar guardado numa gaveta. Precisa ser lido. Precisa ser anunciado. Publicado. Como poema de Deus, quando a gente se permite isso, a gente se abre para isso, então começamos a manifestar o Deus invisível. Ele passa a ser visível. Porque o texto continua e diz assim, para obras as quais Deus de antemão preparou. Não sou salvo por obras, mas sou salvo para obras. Para que esse poema da minha vida possa ser lido pelas pessoas. Sabe, queridos, a vida não nos permite sermos meros espectadores. Não permite.
Se você tentar ser mero espectador na sua casa naufraga. Tenta ser mero espectador no seu trabalho, para você ver o que acontece. E por que nós achamos que na causa de Cristo nós podemos ser meros espectadores? Na vida, na família, na igreja. Nós não podemos ser meros espectadores. Precisamos pedir a graça dele para que a nossa luz brilhe. Isso é um poema. Isso é uma obra de arte de Deus. Tem que dizer um amém aí. Puxa vida, tanta gente fala coisa ruim de você, tu fala uma coisa boa aí. Isso é um poema de Deus. Amém. É isso aí. Senão eu venho aqui e dou um xingão outro dia. Johann Sebastian Bach, aos 10 anos, ele já tinha perdido pai e mãe. 10 anos de idade. Infância difícil, mas uma família de músicos, muito conhecida, era sinônimo de música, o sobrenome deles. Mas contam os biógrafos que ele estava determinado a compor música para a glória de Deus. Aos 17, ele era organista da igreja. Em pouco tempo ele era regente, maestro, compositor, compunha tão bem que dizem os biógrafos que ele chegava a compor uma cantata por mês. Uma cantata por mês. Fantástico isso. Os originais das músicas que ele escreveu trazem JJ, que significa Jesus me ajude, no começo. E no final, SDG, Soli Deo Glória. Somente a Deus seja a glória. Mas ele estava determinado a fazer música para a glória de Deus. Chegaram a chamá-lo de o quinto evangelista. Evangelista da música. Ele talvez não tivesse a consciência do impacto que estava causando no seu tempo. E sabe de uma coisa? Faz 300 anos que a gente continua ouvindo Johann Sebastian Bach. Porque ele não fez para si mesmo. Ele fez para Deus. Eu não estou dizendo que você vai ser um músico desse calibre, também não estou dizendo que você não será. Eu estou dizendo que se você se abrir para Deus, dizer, Deus, chega de só ser servido, eu quero servir. Como o Senhor desejar, onde o Senhor desejar, como o Senhor permitir, lâmpada pequena ou grande, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um instrumento que torna visível essa grande igreja invisível. Eu quero ser um instrumento que torna Deus visível, no meio das minhas obras, no meio das minhas atitudes, no meio da minha vida. É assim, imperfeitamente, mas com a sua graça, no seu poder. Nós vamos aproveitar esse momento de reflexão e vamos orar também. Vou chamar aqui o Zé Roberto. Ele vai finalizar esse momento em oração, orando por você que deseja viver essa mensagem com a graça de Deus. E vai orar também pelos enlutados. E depois ele vai estar encerrando essa nossa reunião.